Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro. Semana essa que promete, porque os temas que já começam a aparecer, as notícias, os fatos nessa segunda-feira, movimentarão, fervilharão, os veículos de comunicação, as redes sociais de uma maneira geral, os debates e a opinião pública. Mas isso é muito bom, porque nós estamos hoje diante de um ambiente onde a racionalidade prevalece sobre a insanidade. Então isso vai fazer com que muitas pessoas despertem para algumas situações que são apresentadas de um modo, mas quando a gente coloca uma lupa, a gente começa a ver a coisa de outro modo. Bom, do que é que eu estou falando? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, recomende para um amigo, para um parente, enfim. Dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, participe sempre dos nossos chats que eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, e se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional que o YouTube, a plataforma, coloca para você ficar parceiro dos canais que você gosta, que você curte, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje surgiu uma notícia, para começar o noticiário ainda da Operação Rescaldo, dos criminosos que fizeram tanto mal ao Brasil. Hoje a gente vê essa notícia aqui no UOL. Bolsonaro provocou calote bilionário na Caixa em tentativa de reeleição. Eu vou disponibilizar para vocês, eu acho que não é só assinante que pode assistir esse pequeno documentário, não. E isso vai ter repercussões jurídicas, porque isso não pode ser tratado assim, não pode ser considerado uma malversação de dinheiro público e ficar por isso mesmo. Isso estava sendo já detectado na época. Na época já era para a Procuradoria-Geral da República ter feito uma ação concreta, mas nós tínhamos ali um cúmplice do crime, ou cúmplices dos crimes. E agora essa situação está vindo à tona. Então, provavelmente teremos ações aí que vão cobrar o custo desse prejuízo que foi dado ao povo brasileiro, ao conjunto da sociedade, por essa patifaria eleitoral para salvar a pele dessa gente criminosa que ficou à frente do nosso país. Uma gente criminosa que está querendo agora reaparecer, dando lição de moral e de humanismo. Bom, do que eu estou falando? Então a gente vai acompanhar esse assunto aí, Eu vou estudar também a possibilidade de entrar como cidadão com uma ação popular para reparação de danos, que culminará lá nas costas do ex-presidente da República e também do seu ministro da Fazenda, do seu ministro da Economia. Mas, enfim, primeiro vou me assenhorar primeiro dos fatos, ver qual é a base, quem é que pode ser parceiro numa empreitada jurídica como essa, e aí eu dou notícias para vocês aí, tá bom? Bom, notícia que está mexendo hoje, principalmente com o mundo insano, o mundo da direita. Maduro sobe rampa do Palácio do Planalto para reunião com Lula antes de cúpula da Unasul. O que é a Unasul? É uma reunião onde são chamados todos os líderes da América Latina para participarem de conversas multilaterais que interessam a região. Porque quanto mais a América do Sul for integrada, mais a América do Sul consegue crescer. A gente fica menos dependente de relações comerciais, relações políticas com outros continentes. É muito simples. Quanto mais estivermos unidos, quanto mais os nossos interesses forem discutidos, forem tratados de uma forma benéfica para os povos da América do Sul, América Latina, melhor, Não é por outra razão que dentro do ambiente da geopolítica se faz a política do quanto mais dividir os continentes, mais quem detém o poder consegue determinar o que vai ser feito por um lado e por outro. A gente viu aqui durante os últimos anos a demonização da Venezuela, tanto é que vocês já devem ter escutado muitas vezes, não está satisfeito com o Brasil, vai para Cuba, vai para a Venezuela. As informações que vieram de fora para dentro, elas sempre vieram com viés de cercar a Venezuela por não estar alinhada com alguns interesses transnacionais. Bom, mas isso é uma discussão que hoje já está absolutamente contaminada. É difícil até a gente tentar jogar alguma luz aí, porque sempre o ditador, o ditador veio aqui no Brasil, e a democracia na Venezuela, enfim. A gente vai ver muita desinformação no meio dessa história. O que o presidente do nosso país está fazendo é procurar integrar ou reintegrar os interesses dos países com os interesses brasileiros.
Para a gente não interessa ficar separado, ou ficar brigado, ficar rompido com a Venezuela, já que nós temos a Amazônia como uma região em comum, é um país vizinho e simplesmente a Venezuela detém a maior jazida de petróleo do planeta. Isso não é pouca coisa. E eles têm interesses em comercializar, em fazerem negócios com o Brasil. Os empresários daqui e de lá têm interesses em fomentar esse negócio. E, enfim, é disso que se trata, porque se for colocar um viés ideológico, né, nas relações multilaterais do Brasil, a gente vai ficar com meia dúzia de países. Só os países que forem absolutamente com seu sistema democrático inquestionável, impoluto, certinho, é que a gente vai ter algum tipo de relação. Os Estados Unidos, eles não fazem isso. Tanto é que, mesmo no conflito, lá na guerra da Ucrânia, eles mantiveram a compra de petróleo da Rússia. Poucas pessoas sabem disso. Eu convido você a pesquisar sobre esse assunto, né? E mesmo com a Venezuela, quando a coisa ficou complicada, eles também voltaram a fazer relações comerciais para comprar petróleo da Venezuela. Vocês pensam que os Estados Unidos, com esse discurso ideológico deles todo, eles pararam de comprar petróleo da Venezuela? Se a Venezuela interrompesse mesmo o fluxo de petróleo para os Estados Unidos, aí a gente poderia ter uma situação de invasão no outro dia, né? Bom, a gente vai discutir isso mais aqui no nosso portal, a gente vai ver mais discussões disso aqui no Brasil, e vai ser muito salutar a gente jogar algumas luzes aí, e é difícil, né, de um certo modo, como eu disse a vocês, existe muito preconceito, porque a massa de desinformações foi muito grande. E para esse encontro de líderes, para a gente ver como é que o governo brasileiro está retomando, né, uma política exterior, como sempre teve, foram convidados também presidentes de direita, inclusive uma presidente lá do Peru, a Dina Boluarte, que está numa situação lá cuja legitimidade também é questionada, mas ela está vindo para o encontro também. E o Guilherme Lasso, o presidente do Equador, que está em vias, está no Estado agora, numa intervenção, onde ele teve ali contra ele um pedido de impeachment do povo equatoriano por corrupção. Enfim, as figuras todas estão aqui porque são relações de Estado, de interesse da região de uma maneira geral, e não interesse político, interesse ideológico, né? Então, o Lula está sendo muito corajoso, né, para colocar essa postura do nosso país diante da contramão de muitos entendimentos, aqui dentro do nosso país e fora do nosso país também. Agora, isso remete também, o nosso presidente, a uma questão que eu tenho batido todos os dias aqui. O Lula precisa se comunicar com a sociedade. O Lula precisa fazer lives. Quanto mais lives, melhor. Para, inclusive, ir desfazendo todas as notícias falsas, todas as visões equivocadas, apresentar com a visão do governo brasileiro por que a gente deve fazer essa integração. Porque se ele não faz isso, se a área de comunicação não ajuda que isso seja massificado, todas as situações que dizem respeito ao governo acabam caindo sobre a responsabilidade, né, das pessoas que têm canais nas redes sociais. E aí fica uma coisa absolutamente imprópria, né? As pessoas que têm canais aqui funcionarem assim para ficar o tempo todo explicando situações de governo. E não é para isso que nós estamos aqui, não é? Bom, então, seguindo aqui em frente, a gente vê nessa situação um tweet aqui do Bolsonaro bem oportunista, né? Não vou nem colocar para vocês aqui ele falando, porque é simplesmente a fala de um fantoche, de um boneco do posto, de alguém que não tem luz própria, de alguém que estava ali como... É triste a gente usar essa expressão, né? Um lambedor de sapatos do Trump. Então, ele coloca aqui no título do tweet dele de hoje. Março de 2019, participação brasileira e americana frente à ditadura venezuelana no combate à falta de liberdade, fome e ajuda humanitária em Rondônia, local de acolhimento de refugiados no Brasil. E aí o Bolsonaro faz um discurso humanitário. Vocês conseguem ver o Bolsonaro, ou alguém do bolsonarismo, fazer algum discurso preocupado com seres humanos? As mesmas pessoas que orquestraram aqui um genocídio, as mesmas pessoas que concretamente fizeram o que fizeram contra os Yanomamis aqui no nosso país, que a gente não pode esquecer. Então, é gente muito bandida, é gente muito pilantra, né? E essa falta de comunicação do governo Lula vai o tempo todo possibilitar esse tipo de situação aqui, ó. Toda hora a gente vai ver notícias, né, ou enfoques desse jeito aqui, ó.
Sem direção, silêncio do governo sobre projetos simbólicos abre novo foco de insatisfação no Congresso, né? É silêncio do governo, mas por quê? Que silêncio é esse, né? Do que a gente está falando, né? E a gente vai vendo, as notícias vão se repetindo, tá? A gente vai vendo notícia assim, ó, tá? E aí, gente, é fundamental que a gente faça todo tipo de crítica mesmo para que haja essa comunicação. Porque é o seguinte, não é para defender o governo, é para defender a democracia, é defender aquilo que nós conseguimos conquistar com o processo eleitoral, defender a verdade, defender a politização da sociedade, esclarecimento da sociedade diante dos problemas que a gente tem. Porque isso não acontece se um líder político ele deixa essa retaguarda vazia. Olha, ele abre espaço para esses insanos continuarem a fazer o que estão fazendo, né? Bom, para fechar aqui nosso primeiro encontro de hoje, né? Tem essa notícia aqui que movimentou ontem, o domingo, né? Que pipocou, mais um na fila para prestar contas com a Justiça. Justiça Eleitoral torna inelegível o deputado Marcelo Crivella. Juíza determinou cassação do mandato e multa. Ex-prefeito é acusado de esquema para impedir reportagens sobre saúde. Isso ainda não está definido, porque vai ter recurso no tribunal, mas, ao que tudo indica, o Crivella vai ser cassado. Mais um desse que se uniu ali ao bolsonarismo e que agora está indo também para o lixo da história. Andou com tornozeleira eletrônica, foi preso, fez malversação de dinheiro público com esse tipo de patifaria e a hora dele está chegando, né? Como eles invocam sempre as forças divinas, sempre falam em Deus, Deus está olhando para essas figuras, né? E está botando pelo menos um radinho de pilha, né, eletrônico na canela de cada um, a Rádio Papuda FM, 24 horas no ar. Gente, mais tarde eu volto aqui, mande seu comentário sobre se o Brasil deve ou não manter relações com a Venezuela e a gente volta mais tarde, tá bom? Um grande abraço, tchau!